mais um vídeo da série Análise de Conceitos. Hoje eu vou trazer para vocês a operação de hoje que aconteceu no euro-dólar, na sessão de Nova York, tá? E vou trazer qual foi a análise e como que partiu o princípio dessa operação, tanto em relação ao movimento das sessões, em relação à estrutura, manipulação, tá? E os gatilhos de entrada, e o gatilho de entrada, na realidade. Então vamos lá. A princípio nós temos o preço consumindo essa liquidez, tá? Nessa região de oferta. E em seguida ele perde essa mínima, validando essa região para uma região de venda, que foi a região que a gente pegou uma operação aqui. Eu peguei uma operação aqui, teve uma outra especulação de venda aqui, tá? Nessa região e outra nessa região. Foi uma operação que deu bastante oportunidade. Logo em seguida, o preço. Ele se torna insight candle, tá? Com esse candle aqui. Esse candle se torna insight candle. Dentro dessa faixa de negociação, o preço consome a liquidez interna do insight e perde essa máxima, a máxima do insight candle. A expectativa de movimento era que o preço fizesse uma correção de alta, porém não foi cumprido. Eu não efetuei nenhuma operação de compra nessa região, tá? Não era minha expectativa, pelo contrário, minha expectativa era de venda. Mas provavelmente foi uma operação uma região que provavelmente pode ter dado algumas operações de compra, sim. Por mais que agora tenha sido rompida. O preço, após consumir a liquidez interna do insight e perder a máxima, ele perde a mínima do insight candle. Porém, a região do insight candle que perdeu essa máxima, tá? Que é a região de oferta, que antecede a manipulação, que essa região não deveria ser perdida, por mais que tivesse imbalance de preço, a expectativa era que não fosse, o preço deixa liquidez exposta nessa região, não há consumo de liquidez, e logo acima nós podemos observar uma região de imbalance. O candle responsável por perder a mínima do insight candle e violinar a região que não deveria ser violinada, né, vamos dizer assim, ele se torna insight candle também, que é esse candle aqui, e dentro dessa região a gente pode observar que a máxima do insight candle é rompida após o consumo de liquidez. Então nós temos o consumo de liquidez e o preço perde essa máxima, a expectativa é de continuação do movimento de alta. Nesse momento eu acordei e eu vi tudo isso, porém era a sessão de Londres, ainda iria abrir Nova York. Eu coloquei uma Fibonacci aqui, a expectativa era que o preço tocasse nessa região até 70% e desse continuidade ao movimento de alta, ou então viesse corrigir esse imbalance de preço, tá? Dessa faixa de negociação, dessa faixa de preço onde não houve negociação. Então eu marquei também uma 70% da FIBO próxima a essa região. Essas duas regiões eram regiões onde eu efetuaria operações de compra, ou então estaria atento a possíveis oportunidades. O preço, quando eu acordei, tocou na 70% da FIBO e fechou com o seu corpo, tá? Teve o seu fechamento acima da máxima do que do anterior, por mais que isso seja praticamente pouco, vamos dizer assim, praticamente nada, esse candle de decisão, ele não teve fechamento abaixo dessa mínima, quer dizer. Então ele fechou próximo à mesma faixa de negociação. Vamos dizer que não pode até não ter fechado acima dessa máxima do candle anterior, mas fechou próximo à mesma faixa de negociação. Isso indicou para mim um possível cenário de alta, porém, eu observei que aqui estava se formando uma linha de tendência e aqui também tinha uma região de possível liquidez. Então, o que eu fiz? Eu desci para 1 hora. No gráfico de 1 hora, abriu a sessão de Nova York, o preço, eu observei o que aqui? Duas coisas. Estruturalmente, questão de estrutura. Eu tenho uma região onde essa é minha máxima, essa é minha mínima, tá? O preço, ele corrige 50% do seu movimento aqui, e ao invés de gerar um movimento de baixa, uma nova mínima, ele falha em gerar uma nova mínima, tá? Consumindo esses contratos que estão abertos nessa região e gerando uma nova máxima. Então isso é um SMS. Eu posso efetuar uma operação de SMS nessa região ou nessa região, são duas regiões válidas, tá? Vai aí de cada pessoa, isso é opcional, realmente opcional. Olhando a questão de sessões, eu tenho Nova York, consome a liquidez dessa máxima aqui, que antecede a sua abertura, sessão de Londres, e perde a região de demanda de Londres do dia anterior, tá? No dia anterior, Nova York abriu aqui, criou uma região de oferta válida, deu venda, eu efetuei algumas operações de venda, porém o preço não deu continuidade ao movimento. Quando eu abri a sessão de Tóquio consumiu a liquidez de Nova York e deu continuidade ao movimento de alta. Então eu já fiquei ligado que os caras não estavam aqui. Eu já falei, poxa, então os caras continuam posicionados lá em cima. Tá? Então eles continuam posicionados aqui e aqui. Então vamos ver o que vai acontecer. Se o preço for realmente romper para cima, ele vai perder essa máxima. Era o que eu estava aguardando. O preço não rompeu. Quando chegou nessa região, por isso eu não efetuei nenhuma operação de compra. Entende? Porque Nova York não tinha nenhuma ordem aqui. E porque dentro dessa região. Mentira, gente. Mentira. Agora que eu lembrei, eu efetuei uma operação de compra sim. Agora que eu lembrei, eu efetuei uma operação de compra sim. Porque Nova York abriu aqui, consumiu a liquidez e fechou acima de uma máxima. Isso no gráfico de 15 minutos. Mas, enfim, logo em seguida o preço consome a liquidez e fecha abaixo dessa mínima. Eu efetuei uma operação de venda que antecedeu, que foi, antecedeu não, desculpa, que originou
esse movimento de baixa que quebrou essa estrutura aqui, tá? Então eu efetuei uma operação de venda aqui, que eu recapitalizei esse lucro, essa perda dessa compra. E aqui deixou liquidez exposta. Ok. Quando Nova York abriu, eu vi que Londres tinha tocado nessa região, tinha consumido a liquidez e gerado uma nova máxima. A minha expectativa era o quê? Poxa, essa tinha sido a última região de oferta de Nova York, poxa. Então a minha expectativa de venda aqui, a minha expectativa de movimento aqui era que o preço, se ele tocasse nessa região, ele deveria imediatamente reagir negativamente a ela, já quebrando estrutura para baixo, tá? Quebrando, perdendo essas regiões aqui, por mais que elas fossem válidas. Porém, não foi isso que o preço fez. O que o preço fez? O preço criou liquidez aqui, nessa região, tá? Com esses dois topos. Se a gente olhar bem aqui, a gente tem o consumo de liquidez dessa mínima, o consumo de liquidez dessa máxima, o preço fecha essa mínima, que não deveria acontecer, tá? E logo em seguida, esse candle é o candle que representou para mim que eu poderia efetuar uma operação de compra, ele fechando acima dessa máxima aqui, tá? Por quê? Eu tenho Londres aberto, eu tenho Nova York aqui, com a sua última região de demanda, onde ontem, 4 horas da tarde, eles consumiram a liquidez e geraram uma nova máxima interna dentro desse insight candle, tá? Esse candle aqui é um insight candle. Logo em seguida, esse candle teve a sua máxima perdida aqui, ó, tá? Com fechamento de preço, essa região. Isso foi ontem. Essa região mostrou para mim que Nova York tinha interesse em proteger esses contratos. Quando Londres abriu, Londres consumiu a liquidez e gerou uma nova máxima. A minha expectativa aqui era o quê? Eu já sabia que os caras estavam aqui. Ou eles iam tocar nessa região e dar continuidade ao movimento de alta, ou eles iam tocar nessa região e dar continuidade ao movimento de alta. Eu sabia que lá em cima tinha liquidez exposta, porém, eu precisava que essa região de oferta aqui, ó, que era a região de Nova York de ontem, de abertura de ontem, fosse perdida. Mas eu não precisei que ela fosse perdida. Por quê? Porque eu vi liquidez exposta nessa região aqui. E na região de demanda, que era a expectativa que o preço já desse continuidade ao movimento de baixa, ele fez o quê? Ele consumiu a liquidez dessas mínimas, tá? Fechando esses contratos, e fechou com a sua máxima acima da máxima de Londres, tá? Com o corpo da vela. Nesse momento, eu já fiquei totalmente comprador e efetuei uma operação de compra no reteste dessa região, tá? Venho aqui. Eu efetuei uma operação de compra aqui, tá? No reteste dessa região, com meu stop nessa região aqui. Alvo: 161 Fibonacci, do último topo do SMS até o último fundo. O SMS é essa região, a região que falha. Observação para vocês. Desculpa. A partir do momento que nós temos um SMS, a expectativa de preço é que a região que gerou o SMS gere uma quebra de estrutura ou então manipule os topos, tá? Qual era a expectativa aqui, então? Essa é a região de SMS. A expectativa dessa região aqui, por que a gente não opera venda aqui, não coloca venda aqui, por mais que essa região seja uma região de Nova York? Porque Nova York validou o SMS de Londres, tá? Isso eu tô falando em questão de sessões. Nova York validou, consumindo a mínima e fechando acima da máxima. Esse foi o único motivo que me fez pegar uma operação de compra. Já parou para pensar a importância disso? Que um único candle me fez pegar uma operação. Se esse candle aqui fechasse abaixo dessa mínima, ou então fechasse abaixo dessa mínima, eu já ia ficar vendedor. Eu ia esperar o quê? Eu ia esperar o preço tocar bem aqui na 70, ia colocar uma venda aqui. Desculpa, eu ia esperar o preço consumir essa liquidez aqui, ou então fazer algum padrão. Se ele fizesse algum outro padrão de venda aqui no time menor, eu ia pegar mesmo tendo liquidez, porque era a região de abertura de ontem, tá? Não é obrigação do preço consumir para continuar caindo. E eu tenho um imbalance de preço aqui embaixo. Agora é fácil a gente falar que o preço continua subindo, mas antes a expectativa do mercado era vendedor. Porém, a gente tinha um SMS. Então, a partir do momento que a gente tem um SMS, a expectativa é que o topo seja perdido sim, tá? Isso é uma obrigação do preço. Então, a gente tem a expansão da FIBO da máxima até a mínima, o alvo 161 Fibonacci, tá? O que deixa melhor essa operação é que nós temos uma região de imbalance que a partir desse momento foi consumida, a operação já está no zero, em um único candle, tá? Em um único candle de uma hora, o ativo chega a pagar 600%. Daqui a pouco não. Semana que vem, eu acredito que vocês já vão ter terminado algumas aulas, eu vou passar um conceito para vocês de manipulação que é um pouco complexo. Desculpa, mas acredito que vocês vão obter êxito nas operações, tá? Observa aí, o preço deu continuidade ao movimento e até agora continua subindo, tá? Essa foi a operação que aconteceu hoje no euro-dólar, especulação desse movimento, tanto em questão de estrutural, tanto em questão de sessões, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, manda mensagem, pessoal. Um abraço.